Salve, salve, massa atleticana de todo o planeta, diretamente aqui do Coco Bambu, né? Sensacional, gente. Coco Bambu, Anchieta, olha, você não pode perder. Aqui é uma delícia, sempre muito bom, lindo, né? E hoje, muito bem acompanhado aí, Sérgio Sete Câmara. Hoje tem muita conversa do Galo, acho que é a primeira vez que ele deve falar depois da Libertadores. Eu quero ouvir muito o que ele sentiu, né, naquela final. Todo mundo ficou bem frustrado, mas eu quero saber dele, né, do ano do Galo, muita coisa pra gente falar. Tem histórias aí, que tem causos que eu quero que ele repita aí pra essa galera que começou a falar de novo de Roger Guedes no Galo, já começou a ter aí uma sementinha plantada. A gente tem muito papo. Boa noite, Sérgio, obrigado por ter vindo, viu? Sempre um prazer estar com você. Boa noite, Thiago. O prazer é todo meu, né? Um abraço aí para toda a massa atleticana que está nos assistindo. Falar de Galo é sempre bom, né? É bom demais. Aí a gente fala no boteco, a gente fala. É isso aí. O né, papo aqui casa, hoje é nesse fala, jeito. Né, é no informal, grupo de WhatsApp. Exatamente. E aqui no Coco Coco Bambu, que é sensacional. É muito bom, né? Um abraço ao Fernando, ao Cacheta, grandes atleticanos, ao Elias também, que torce pro Vozão, a toda a equipe Coco Bambu que a gente nos recebe aqui com tanto carinho, né? Sérgio, primeiro eu queria abordar com você essa final e esse ano do Atlético, né? Porque foram sentimentos muito antagônicos, né? A gente teve aí uma expectativa muito grande, o Galo chegando, o único time que chegou nas 3 competições, né? O Galo chegou às finais, inclusive bateu o recorde de premiação, então financeiramente foi um ano bom, né? A gente pode classificar, foram valores importantes que o Galo recebeu, esportivamente também, nós chegamos às finais de competições muito difíceis, só que no finalzinho, eu quero saber de você, que já esteve lá dentro, faltou força, como você se sentiu, onde você assistiu, o que você acha que faltou pro Atlético? Eu queria que você entregasse aqui o que você sentiu nesse ano de 2024. Então, Thiago, como atleticano, obviamente, a gente acabou, né, frustrado pelos resultados das finais, né? Mas você não pode considerar, como eu vejo aí, né, algumas pessoas fazendo colocações, que foi um ano desastroso. Você chega em 2 finais de Copa do Brasil e de Copa Libertadores, é por acaso, né? Eu acho que houve, lógico, né, um comprometimento muito grande nessas 2 competições e, claro, que afetou, né, no nosso desempenho no Campeonato Brasileiro e passamos esse susto aí, né, da última rodada, que obviamente não aconteceria. E se o Atlético não tivesse chegado, né, nessas 2 finais, Sim. Eu acredito que o Atlético estaria hoje com uma vaga para a Libertadores, com certeza, né? Eu assisti o jogo de Belo Horizonte mesmo, né? Aliás, de Nova Lima, né, onde eu resido hoje, né? Estou morando há algum tempo já em Nova Lima e assisti sozinho o jogo, né? Dizer a verdade, eu não sou muito de ficar com galera, em família, nem nada. Eu mandei todo mundo, cada um caçar seu rumo e assistir lá de casa sozinho, porque eu gosto de ver, de ouvir, de ligar a rádio, enfim. Eu não dava para ir no jogo lá em Buenos Aires, porque você há de convir comigo que, queira ou não, né, quando você passa por uma diretoria, uma presidência, e você vai assistir o jogo no meio da torcida e tal, por mais que já tenha tido, já passou muito tempo, etc, né? Naquele momento, então, com o resultado que foi, né, e perdendo como nós perdemos, essa ira, esse ódio, aquela coisa, né, ela não tem classe social, não. Não tem. Não tem, entendeu? E aí eu certamente seria até hostilizado, né, se estivesse lá. Um ou outro, às vezes se altera, bebe demais, né, então arrepende depois. Sim. Mas acontece, né? Como eu já passei por lá, eu sei bem o que eu tô te falando. Você sabe, né? Eu acho o clima que lá, Sérgio, tava um clima assim, claro, todo mundo ficou muito frustrado, mas foi um clima foi onde a gente sempre exerceu a atleticanidade, né? Eu, por exemplo, no Mercado São Telmo, no dia seguinte da perda do título, foi uma cena linda, eu até passei aqui na live, todo mundo cantando o hino do Galo. Então, assim, foi mais uma prova, né? Ou uma situação que foi realmente muito difícil para o atleticano, mas que a gente mostrou na Argentina que estamos
sempre de cabeça erguida, né? Porque chegamos na Claro, final. claro. Eu acho que não aconteceria isso, não. Eu acho que o sentimento é mais de frustração e eu concordo com você. Eu acho que, eu sempre falo isso nas lives, que a gente não pode, na verdade, deletar o que aconteceu de bom, porque houve sim acertos, mas faltou, né? No futebol faltou aquele ajuste fino. Mas assim, eu me sinto muito confortável e bem andando dentro da arena do Atlético. Eu ando ali para baixo para cima, vou em bar, sou convidado por algumas torcidas organizadas para ir em algumas festividades, sou muito bem Tem um bom recebido. trâmite, né? Tem, eu acho que o torcedor do Atlético, depois de um tempo, viu que o trabalho que nós fizemos precisava ser feito, né? Alguém precisava fazer aquilo que caiu no meu colo, infelizmente, mas que e eu acho que cumpri a minha missão. Não pode ser medido pela régua dos títulos só, não. Acho que tem que ser medido também por aquilo que você criou de possibilidades futuras também, né? Então acho que assim, a gente deu uma arrumada na casa, né? Foi muito criticado, né? Se era senhor austeridade, aquela austeridade coisa e tal, ficou né? o nome da gestão. E aí né? aquilo ali acabou exatamente no dia que o Cruzeiro caiu na Série B. Que aí caiu a ficha da torcida e falou, pá, peraí. Se a gente não tivesse feito isso, poderia acontecer a mesma coisa, né? Iria, porque a situação era muito complicada. Para muitos, aí eu queria te perguntar uma coisa. Hoje nós temos o Vitor à frente do futebol, o Vitor Bage, que é um ídolo de todos, enfim, mas também nós temos uma equipe do futebol hoje. Você tem o grupo do SIGA, com executivos do SIGA, você tem hoje outro gerente de futebol, então não é somente o Vitor, né? Mas você acha que no departamento de futebol tá faltando um pouquinho de pulso? Muita gente fala isso do Vitor, né? Porque pô, o Vitor é um cara tão educado, é um cara tão bacana, mas algumas pessoas sentem falta de um tapa na mesa mais forte, de um pulso mais firme em algumas situações. Para você, faltou um pouquinho dessa energia no futebol ou você acha que não se aplica, não tem nada a ver? O que eu acho é o seguinte, dentro das coisas que eu de longe vejo no Atlético, eu gosto demais do Vitor. Eu também. Mas eu não sei se ele já está maturado o suficiente para estar naquela função de diretor de futebol. Não sei. Eu estou falando que não sei. Eu não estou no dia a dia lá para poder dizer, né? Ele como atleta, indiscutível, ídolo, tinha uma relação comigo sempre. E tal, né? Então assim, porque aquela posição ali é uma posição que ele tem que ter uma boa relação aí de liderança com os atletas e uma boa relação e uma respeitabilidade com os empresários. Perfeito. E trânsito também nos clubes, etc. Isso e tal. leva Isso tempo, não né? É uma coisa que se ganha exatamente do dia para noite. Sim, perfeito. Isso leva tempo, né? Perfeito. Experiência não tem atalho. Então, né? Mas então um clube como o Atlético normalmente vai buscar um profissional que já vem, né, vem de um histórico, que começou ali num time às vezes de Série B, depois passou para um outro time, aí teve uma história de sucesso do outro clube, etc e tal, né? Como por exemplo o Rodrigo Caetano, o próprio Matos, né, que passaram pelo Atlético. Mas por outro lado, né, eu acho que ele tem assim uma coisa boa, que é essa relação mais próxima com os jogadores. Perfeito. Né? Então, como eu disse, eu não estou lá no dia a dia para saber, né? Eu acho que a questão da relação com os empresários, ela não é difícil de ser conquistada, mas leva um tempo, né? Pode ser encurtada. Mas eu acho que talvez falte uma outra peça, exatamente aquela que eu acho que não pode ser cumprida por nenhum dos atuais gestores. Proprietários, acionistas. Okay. Né? Tem que ser uma pessoa técnica. Isso. É isso que você quer falar. Assim, o gestor do clube mesmo hoje, né? Assim, você tem o Bruno Musi, que é o CEO, ele é o gestor. Mas que é mais na parte administrativa, né? O Sérgio teve ali durante o tempo, agora parece que está um pouco mais focado para a associação, mas ele ainda, obviamente, tá ali, né, envolvido no dia a dia ali, no futebol e tal. Aquilo ali é uma coisa que ainda tem que se acomodar. Eu tenho assim, eu quero crer que a maturação ela vai acontecer, né, com o tempo, e uma pessoa com essa característica de estar ali à frente vai ser contratada.
Perfeito. Né? Não acho que tem que ser o Rubens ou o Rafael ou o Ok. Ricardo ou o Renato que tem que ir depois de um jogo para dar uma entrevista. Eu acho que tem que ter uma pessoa que O Rodrigo Caetano fazia cara isso muito bem, né? Sim. Ele ia sempre aos microfones, é ele falava é o com que hoje, olhando pro é o que torcedor. hoje, Isso é por importante. exemplo, no nosso rival aí, existe. Uhum. Né? Você tem lá o Pedrinho, que é o dono e tal, às vezes quando ele dá uns WhatsApp aí pra vaza mandar alguns uns treinadores embora. Ele é E a gente boa gosta, demais. a O gente Pedrinho é um curte. cara É o Pedrinho. sensacional, né? Verdade. Enfim. Mas quem tá ali fazendo esse papel é o Alexandre Matos. Ele trouxe para trabalhar com ele o Pelaipe, tem outras pessoas também aqui de cabeça, não é porque eu não acompanho nem o noticiário, Ok, nem direito, tá vendo? então não sei. Mas eu sei que ele trouxe outras pessoas também do meio, com experiência e tudo mais. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Tá faltando então essa é. peça no futebol, né? Se pudéssemos, né? Sim. Muita gente já falou isso e tal, é mais do mesmo, né? Mas se pudéssemos ter, né, o Rodrigo Caetano aqui para fazer esse papel, eu acho que seria assim O ideal, o melhor dos mundos, né? Sim. Com ele ali, com o Vitor, eu acho que a coisa funcionaria bem, porque o torcedor ele precisa ter essa pessoa para poder estar falando em nome do clube. E eu Concordo acho que com não você. pode misturar com as pessoas que são os donos, entendeu? Os acionistas. Cria um desgaste, entendeu? Desnecessário. Concordo com você. Mas essa pessoa tá faltando hoje. Tá. E é isso que a torcida Tá. cobra, e nesse Tá. ponto a torcida tá coberta de Essa razão. pessoa tá faltando, mas eu tenho certeza que eles estão vendo isso, Mapeando. viram isso até antes da gente, Uhum. pela expertise que tem, pela história de cada um, de sucesso de cada um, como eu já falei aqui. Se não houvesse essa intervenção, na sua visão, como que você acha que o Atlético estaria hoje? Eu acho que ele estaria exatamente do jeito que eu fui lá falar com o Rubens, quando eu fui pedir socorro para ele. Eu falei, Rubens, é o seguinte, até aqui eu fiz o que deu, fizemos alguns milagres aqui, com venda de alguns jogadores aqui, como uma forma de poder estar saudando os salários e tal, sempre atrasados, era sempre uma coisa que era uma coisa ruim no noticiário. Você não ouve mais isso no noticiário do Atlético, né? Nós melhoramos muito, né? Sim. Então acho que isso foi um processo, né? Eu cheguei no Atlético 4 meses de salário atrasado. Não estou colocando a culpa aqui no Daniel, não. Coitado, ele também já Tentou vinha de como um processo pôde, de assim. atraso e tal. Muitas vezes isso é interpretado. Você está falando mal do Daniel? Não estou. Ele também assumiu, recebeu também, com dificuldades e tudo mais. Mas é a verdade. O time que eu tinha ali era um time já com jogadores muito reconhecidos, né, pela torcida, mas que já estavam mais para fim de carreira. Era o Vitor, o Léo, Hever, Jogadores mais velhos, inclusive, Luan, né, e tal, Eu trouxe o Ricardo Oliveira também em final de carreira, mas ainda no primeiro ano do contrato dele. Ele só veio para cá porque nós demos 2 anos, o Santos queria Sim. dar só 1 e tal. Mas assim, eu acho que aquilo foi uma passagem importante. Eu acho que teve êxito porque os resultados que vieram na sequência foram, acho que, fruto daquilo que nós fomos construindo naquele ano ali, né, nos anos de 2008, 18, 19 e 20. E eu acho que o Atlético poderia estar numa situação muito complicada, né, porque eu me lembro que um dia eu, sem ter mais o que fazer para buscar recursos, eu tinha antecipado recursos Televisão, de televisão, tudo etc, tinha que etc, fazer. etc. Eu então liguei pro Rubens e falei, ô Rubens, tudo bem e tal, eu tinha uma relação com ele, fora do Atlético e tal, e pedi para ele me receber. E levei debaixo do braço uma auditoria que eu mandei fazer e os números eram péssimos. E eu estive lá com ele e no caminho eu pensei, como que eu vou abordar e falar, olha, eu preciso aqui de 500 milhões. 500 milhões. Isso é brincadeira, né? Mas foi isso mesmo. Foi tipo isso. É brincadeira falar assim, como é que você... Mas foi. Eu cheguei lá, foi isso. Eu cheguei lá, sentei, como sempre ele me recebeu muito bem, né? E eu comecei a explicar para ele toda a situação, como é que eu recebi, o que tinha acontecido, etc, etc. Eu sou um advogado, não sou milionário, né? Enfim, mas... Então, assim, eu não tinha como sair tirando dinheiro do meu bolso e colocar lá dentro, precisava criar condições. E aí eu disse para ele assim, Rubens, olha, eu tô com medo do Atlético inaugurar a Arena MRV na Série B. E eu pensei isso no caminho, né? Eu não sei nem se eu já falei isso aí para alguém um dia e tal, mas a verdade é que eu falei, pô,
O xodó do Rubens é a Arena, né? Que tem o name right da empresa dele, né? Que é esse sucesso que é a MRV. E se eu falar para ele que corre o risco do Atlético inaugurar a Arena na Série B, ele vai se sensibilizar. E aí, de fato, isso aconteceu. Não por isso, lógico, mas ele viu a auditoria, ele viu os números e ele viu ali que era uma situação complicada e que precisava de alguém ajudar, e ele se prontificou a fazer isso aí, pediu um prazo de 2 semanas e aí depois, muita gente já sabe como é que é a história, me chamou lá e falou, olha, vamos fazer a 4 mãos, e dali começou, isso foi no início de 2019. E dali logo depois da pandemia, né? Ali, não, a pandemia foi 2020. Foi 2020, né? Quer dizer, foi antes da pandemia. Um ano antes. Isso, um ano antes. O Rui Costa, quando veio para o Atlético, já veio nessa situação onde o Rubens, o Rafael, o Renato, o Ricardo já estavam ali atuando também juntamente conosco, tá? Então, ali... Aquele primeiro ano foi um ano também difícil ali, fizemos umas contratações ali equivocadas, né? Do Lucas Hernanes, né? Do Martins. Também tivemos naquele primeiro ano também uma situação que foi complicada, porque o time era a conta do chá. Nós chegamos ali na semifinal da Sul-Americana, que aliás a gente pode falar Nós um pouquinho vamos falar dela disso, aqui. Tem muita polêmica de Sul-Americana. Nós chegamos na semifinal da Sul-Americana e aí teve aquele pênalti foi do Elias ali, bom, enfim, o resto da história o pessoal sabe. E ali também, nosso time era muita conta do chá, e nós, nesse caso, naquele ano, a gente privilegiou a Sul-Americana, em detrimento do Campeonato Brasileiro. E aí, quando a gente é eliminado da Sul-Americana, aqui no Mineirão, naquela semifinal, nos pênaltis, a gente olha pro brasileiro e olha num time. Quando eu entrei no vestiário, eu vi um time derrotado. E ali é uma situação difícil de tentar explicar pro torcedor, porque você entra ali e fala, bom, tá todo mundo aqui sofrendo, acabamos de ser eliminados, o que eu vou dizer para esses caras? E ainda apertado de grana. E não sem dinheiro. Já estava começando a melhorar com a entrada deles, né? Eles já estavam pondo ali, ajudando a pagar salários e tal, mas a gente tinha um time que aqui, se você der uma olhada lá, é difícil. E não é porque, como muitas dizem aí, é incompetente, não sabia nada. Cara, sem dinheiro você não faz futebol. Simplesmente isso. E dinheiro caminham juntos. Sem dinheiro não se faz futebol. Não é à toa que os times mais pobres costumam ser os times que caem. Aqui e ali acontece uma exceção, mas você pode olhar aí, né? De cada 4 clubes que caem da A para B, 3 são times que realmente estão ali. Sobe, desce, porque eles não têm a pujança econômica que os outros clubes têm, né? Às vezes cai ali, né? Um ou outro e tal. Tem uns que caem e fica lá uns 3 anos e tal. Não, esses aí gostaram, né? Não, pois é. Mas naquele momento aquilo foi importante. E o que acontece? Naquele momento voltamos para o Brasileiro, conseguimos sair no sufoco também, foi bem na situação, conta, né? Foi na conta, não é? Mas acontece, e foi o que aconteceu esse ano também, em outra proporção, né? E com um time excepcional em relação àquele que nós tínhamos naquela época, né? Agora, olhando o todo, né, Thiago, e isso é muito importante, né? O torcedor, a gente sabe, ele é muito imediatista, né? Ao mesmo tempo que se exige um elenco, né, de ponta, você vê essa mesma pessoa questionando a parte financeira do clube. Então, peraí, mas aí o clube endividou, aumentou demais a dívida, etc. Primeiro, tem dono. Se a dívida aumentou, a dívida é deles. É deles. A responsabilidade é deles. Donos, a responsabilidade é deles. Alguém em sã consciência, vamos lá, né? Olha para a história do Rubens Menin, em especial, né? E os filhos, obviamente, e tal. Mas é uma história de sucesso de vida, né? O Rubens começou lá embaixo. Ele começou... Já não herdou, não. Ele começou e tal. Tudo que ele tem, né? Tem uma história de sucesso. Mas você acha que é todo ano que o lucro da MRV é excepcional? Não, tem ano que é menor, tem ano que uma situação é outra, por conta do mercado financeiro, o banco pode ter uma situação melhor, em outro ano uma pior. Assim é também no futebol, também como um negócio, né? Eu tenho, assim, uma opinião de que o que aconteceu foi o seguinte:
o resultado daquilo que foi planejado aconteceu mais rápido do que se esperava. Eu me lembro bem que quando nós estávamos, eu ainda era presidente, a gente já tinha consultoria da Ernst Young, ela mandava uns questionários para a gente e aí cada um de nós fazia suas respostas e eles juntavam lá para dar um resultado. Então o Rafael era entrevistado por eles, eu era entrevistado, o Rubens, o Ricardo e tal, enfim. Então assim, a gente... qual é a sua expectativa? Olha, ser campeão brasileiro. Em quanto tempo você acha que isso pode acontecer? Aí vai, pô, acho que em 3 anos aí, acho que dá para acontecer e tal. Qual é o outro objetivo? Estar entre os 3 maiores clubes do Brasil. E tal. Então, tinha essas coisas. De repente, aconteceu. Isso aconteceu em um ano. 21. Porque nós, né, como eu falei para vocês, já estávamos juntos em 2019. Em dezembro de 2019, tentamos contratar o Sampaoli. O Rubens mandou um avião buscar ele lá no Rio de Janeiro, ele veio e tal. Ele não exigiu mundos e fundos, ele tinha ali uma proposta do Palmeiras, uma proposta do Flamengo, e aí ele estava ali vendo para onde que ele ia, ali, veio aqui só para ouvir aqui e tal, mas não fechou conosco, a gente precisava achar alguém, o Flamengo não fechou com ele, o Palmeiras não fechou com ele, e nós fechamos com o Dudamel. O Dudamel era um cara que tinha feito um bom trabalho lá, queira ou não, na seleção da Venezuela. Venezuela, peraí. O cara pegou uma seleção de um país que não tem tradição nenhuma, veio tendo bons resultados nas categorias também de base dali e tal, e conduzia muito bem a seleção principal. Que estava ao alcance do momento. Então, exatamente. Então, se desse certo, gênio, acharam o Dudamel. Mas como não deu, aí, né, e ali houve realmente uma insatisfação, vamos falar assim, muito grande, né? Uma falta de empatia do elenco com ele, né? Ele passou a fazer umas exigências que não eram normais, né? Coisas assim... básica, o jantar, que não podia de chinelo. Pronto, eram umas coisas assim. Então, o jogador, quartel, né? Jogador o goleiro não gosta. Ali, né, complicado. Então, assim, eu não acredito que o jogador chegue a jogar para perder, entendeu? Para entregar, mas dizer também que entraram naquele jogo lá contra aquele time... Afogados. Fatídico jogo. Toda vontade, gana para poder... Que se entrasse, ia lá, ganhava 2-3-0 e ponto, acabou. Mas não, né? Foi ali aquela coisa, aquele lenga-lenga e acabou sendo aquela situação que... Foi um divisor de águas. Né? Então foi um divisor de águas não para todos nós. Sim. Para o clube, né? Para a instituição. Porque ali nós fizemos uma mudança, né? Eu... naquele momento ali agradeci, né, ao Rui Costa e ao próprio Dudamel e tal, e ali eles já vieram para cá já fora, e aí nós chamamos o Alexandre Matos, né, para ser o diretor de futebol, e contratamos o Sampaoli, e ali começa a montagem de um elenco. E aí, se fosse ficar aqui falando do Sampaoli, das histórias, a gente ficaria aqui uma noite. Você se dava bem com ele? No dia que nós sentamos lá com ele para fechar e tal, e aí ele exigiu, olha, eu quero 40 milhões de euros em jogadores, etc. Você só pensando, como é que eu vou fazer? Não, eu fiz questão, eu cheguei para ele, Thiago, eu já estava já no meu 2º ano, iniciando o 3º, eu já tinha aprendido um pouquinho, né? Não que eu tivesse entrado totalmente cru, eu fiquei 20 anos no Atlético, quando eu entrei no Atlético, mas sentar ali na cadeira é completamente diferente. E aí, na época, eu cheguei para ele, né, falei, olha, o Zurdo, o apelido dele é Zurdo. O Zurdo, deixa eu te falar uma coisa, você tá ouvindo aí, né? Quem tá te prometendo os 40 milhões não sou eu, não, é o Rubens Menin. Então, se você for cobrar, você liga pro Matos, liga para ele. Não vem me ligar, não. Liga pro Ricardo, pro Rafael, pro Renato. Mas pra mim, eu não tô te prometendo nada, eu não tenho. Aí você já deixou claro desde o começo. E aí, uma ou duas vezes que eu ia no CT, na hora que ele vinha pra cima de mim, Prezi, ele vinha, aí eu assim, fala, São Paulo. Porque eu falo, São Paulo, essa parte você já sabe, você vai ter que falar com o Matos, né? E
para autorizar o pagamento. Eu discuto quais são os jogadores que nós vamos contratar. Essa parte eu não abro mão. Nenhum jogador daquele ano de 2020 foi contratado sem que eu tivesse concordado. E o Rubens é um cara espetacular nesse aspecto também, né? Entre tantas outras coisas. Não estou aqui para ficar passando a mão no Rubens, nem nada. Eu tenho história de advocacia, não advogo para ele, não tem nada. Assim, é um cara que eu vejo como realmente o salvador da pátria do clube, juntamente com o filho, né? Com a ajuda do Ricardo, com a ajuda do Renato e tal. Mas ele foi muito claro quando nós apertamos as mãos em 2019, iniciou ali essa mudança, né, com a entrada deles. Sim. Ainda informal e sem ser os proprietários, né, ainda não tinha SAF, mas ali eles já estavam colocando muito dinheiro, etc. Mas ele falou, olha, a última palavra, Sérgio, será sempre a sua. E ele respeitou isso até meu último dia no Atlético. Isso é bom, né? Muito legal. Você teve uma participação ativa como presidente, tinha voz, né? Isso aí... Quem me conhece mais de perto sabe, eu não sou fácil. O Sérgio, só para falar para a audiência aqui, tem uns mais novos também, o Sérgio, ele é dono de uma personalidade firme, ele tem que fazer isso nos tribunais, né? E ele não abre mão desse tipo de postura. Eu acho que ele não caberia ser presidente e não ter autonomia para resolver os problemas. Então, acho que isso aí você teve, né, durante 3 anos. A minha grande dúvida só para te fazer um parênteses, porque o Domênico Berg, grande Domênico Berg, que ficou muitos anos lá também, com vários outros presidentes, inclusive com você, ele comentou muito abertamente sobre a questão do Sampaoli. E ele falou muito do Andreatta, né? Que, na verdade, o problema não era tanto o Sampaoli, né? Que tinha o Andreatta, e eu queria que você confirmasse isso ou não. O que você acha do Andreatta, que era uma espécie de auxiliar do Sampaoli, mas muitos falam que ele que era o problema ali da relação, que estava sempre ali arrumando um problema e tentando fazer e costurar situações que acabavam distanciando um pouco, né? O Sampaoli com a presidência, enfim. Isso foi real, o Sérgio? A relação do Andreatta era também difícil? Eu posso falar uma coisa, eu nem sei o que ele fazia. Eu, sinceramente... Qual função que ele tinha? Né? O São Paulo, quando ele fechou conosco o contrato, ele chegou e falou, eu quero esse cara aqui para ser o preparador físico, quero esse aqui para ser meu auxiliar, quero esse, mais esse e esse outro cara aqui que eu não abro mão dele. Era uma espécie de faz tudo? Eu vou deixar de contratar o São Paulo porque ele quer trazer o Andreatta lá e tal, né? Não conhecia? Né? Eu precisava dele e tal, né? O Rubens ali e tal, né? Todo mundo junto ali, tá? Vamos contratar então. Deixa ele ver, ele deve ter lá as funções para cada um dos auxiliares dele. Você não descobriu até hoje? Não. Até hoje eu procuro saber qual era a função do Andreatta. Acho que ele pagava conta de luz, lavava o carro dele, fazia umas coisas assim, mas assim, no futebol mesmo. E fez festa para poder pegar Covid também. O futebol foi me tirar o Campeonato Brasileiro meu, né? Olha aí. Do meu ano, né? Olha porque aí. Ele foi fazer um aniversário na segunda-feira numa casa de festas, que eu não sei nem porque que estava funcionando, que era de uns jogadores aí, não sei se era do Robinho, aquele que jogou no Cruzeiro, mais um outro, não sei de quem que era. Sei que fizeram uma festa ali, né? Naquela época tinha que usar máscara, etc. Tal, e aí as imagens que nós tivemos acesso lá da festa, todo mundo sem máscara e tudo mais. Resultado, muita gente com a comissão técnica todinha pegou Covid, passou para um monte de jogador. Eu me lembro bem, fui lá pro CT na véspera de um jogo contra o Atlético Paranaense, que em condições normais, no Mineirão, nós íamos fazer 3 pontos ali tranquilamente, perdemos o jogo. Né? Eu me lembro do Sacha, que era um dos que jogou, que não pegou Covid, pelo menos naquela oportunidade, e falando assim, pô, presidente, como que pode uma coisa dessa? Eles exigem da gente esse tanto de exame, esse tanto de coisa e tal, a gente se resguarda. Eu acabei de ter uma filha, a filha dele tinha nascido no dia anterior. É verdade. E eu tô preocupado aqui e tal, não sei o que dizer. Perdeu o elenco ali. Então você acha que o título de brasileiro de 2020, que o Galo estava muito bem, não, é só perdeu ali. Não, o Atlético perdeu o jogo com o Atlético Paranaense, depois perdeu um jogo para um time lá do, não sei se foi Fortaleza ou Ceará, que também era uma condição normal. Era pra chegar lá e ganhar. O Galo tava bem, né? Até então perdeu pro Goiás, que caiu. É a saga, né? E no final, quando você olha, eu tenho a impressão, posso estar até equivocado, tá, Thiago, assim, por alto. Eu tenho a impressão que nós ficamos em terceiro lugar naquele ano. Foi em terceiro lugar, sim. A 3 pontos do campeão. 3 pontos, foi exatamente isso. Então, 3 pontos, quer dizer, poderíamos ter sido campeões naquele primeiro ano. O jogo contra o Goiás, por exemplo. Então, não aconteceu, mas aquele mesmo elenco
né, que foi montado em 2020, né, com alguns reforços ali, mas eu não lembro, Nacho, o Hulk, o Alexandre começou a contratação dele, foi no início ali de dezembro, salvo engano, né? Então estaria ali dentro ainda daquele ano, mas o Nacho, não sei, mais um Tietê, né? Foi o Tietê que chegou, sim. Enfim. Mais aquele lateral esquerdo que veio do Cruzeiro e veio pra cá também, não jogou no Cruzeiro, não jogou aqui, eu acho que... Não jogou tão bem, Dodô, o Dodô, e lateral esquerdo, exatamente. Exato, mas o resto era a maioria contratada daquela nossa época lá. E foi a base, na verdade, alguns né? Alguns que já estavam, outros que foram sendo contratados, foi a base, né? Foi a base. Então, Savarino, Zarate, o Keno, foi a base do time Jair, campeão de 21, né, e muitos permaneceram. O Alan, o Arana, exato. O Júnior Alonso, Mariano, Everson também chegou, perfeito. Exato. Então, essa turma toda veio de 2020. E aí ganhou Copa do Brasil em 2021, em 2021, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e Mineiro. Batemos na trave do Mineiro, e batemos na trave da Libertadores, porque ainda tinha aquele critério do gol qualificado. Qualificado, sim. Isso. Então, como eu estava te falando, né, para não perder o raciocínio, aquilo que nós esperávamos que fosse acontecer, aconteceu muito mais rápido do que a gente tinha previsto, né? E, cara, eu acho que é até natural, sabe? O Atlético ganhou também no ano de início de 2022, aquela Supercopa em cima do Brasil, Flamengo, nos pênaltis, né? Aqueles 10 pênaltis, né? Nossa Senhora, aquilo foi... E o Everson, né, brilhou. E, cara, que eu contratei, excelente caráter, sabe? Acho que passou aí uns perrengues aí, mas um cara... Parte da torcida pegou muito no pé do Everson, né? Os números do Everson hoje o credenciam como um dos melhores do Brasil. E como todo mundo, e como toda empresa, tem seus altos e baixos. Normal, né? ser humano. Né? Você tem programa que é melhor do que o outro, ou não Perfeito, claro. Tem dia que você tá bem, puta, né? Eu me lembro quando eu era professor na faculdade, que eu terminava a aula, eu sabia direitinho, puta, hoje eu dei uma aula boa, hoje eu dei uma enrolada. Beleza. Não foi tão bem assim. Então a gente tem essa consciência. Isso acontece também com qualquer ser humano, né? E não são robôs, né? São tocados por ser humano também, exatamente. Sim. E aí eu acho que essa é a minha opinião, tá, Thiago? Deixar bem claro que... Tá aqui pra isso, aqui bate-papo Eu saí do Atlético, eu sei bem o meu lugar, eu sou um conselheiro do clube, da associação, não me meto, tenho uma relação excelente com todos eles lá e também com o Sérgio Coelho, muito, né? Acho que é importante um ex-presidente manter um diálogo com o atual, seu sucessor, né? Sim. E eu sempre tive uma relação muito boa com o Sérgio, ele um cara espetacular, sempre trocava ideias comigo, né? Seria... por que não? Né? Você já passou por isso aqui, como é que é o negócio? Sim, é assim, assim, assado e tal, né? Você diminui ali o caminho, né? Sim. Muitas vezes, isso é importante. E aí... Eu acho que pode ter acontecido com esse grande sucesso repentino que aconteceu, né? Poxa, nós somos campeões brasileiros depois de 50 anos. E todo mundo só falava do Atlético, né? O jeito que jogava. Nosso sonho. Né? Galo jogava lindamente, né? Assim, quantas vezes eu sentei na frente da televisão com a minha camisa do Galo, esperando chegar esse título que não chegou. E só chegou em 2021. Então, aquilo ali, para mim, foi um negócio, uma grande realização que, né, eu acho que, de certo modo, colaborei para que acontecesse. Mas aí veio outro parênteses, que a gente vai colocando os parênteses para poder entrar na história. Por que não mais um triênio? Por que você, na época, abriu mão da reeleição, que você, na verdade, poderia ter sido o presidente dos títulos? Claro, o Sérgio Coelho é um cara muito benquisto, eu particularmente sou muito fã, né, de todo o perfil do Sérgio Coelho, né, enfim, acho um cara equilibrado, um cara centrado, gosto, né, dessa parte altruísta dele, eu acho isso muito importante. Mas por que não teve um segundo triênio? O que te fiz? Realmente é uma cadeira elétrica por lá, Sérgio? É muito complicado, sabe? Só quem senta ali é que sabe. E eu tenho o meu escritório, né, a família, e eu abri mão de muitas coisas. Para você estar ali
como presidente ou vice-presidente, ou ocupando um cargo de diretoria lá, você abre mão de muitas coisas. Né? Abre mão dos seus finais de semana, porque tem jogo. Se tiver aqui, você tem que ir. Se for fora, às vezes ia, às vezes não ia, né? Mas você ficava ali sempre muito tenso, né? As pessoas não têm noção como que fica o estômago de um dirigente de futebol quando a bola rola, né? O Zezé Perrella que falava assim, futebol é muito bom quando não tá de férias. Tá de férias, só tá só curtindo. Então né? ele tem essa... E de fato, né? Então é a época da especulação, de tal jogador é isso, aquilo e tal, mas tudo bem, rolou a bola, é complicado. Então, outro dia eu vi até uma declaração daquele... me lembra aí, o diretor de futebol do Flamengo, que agora saiu. O diretor que saiu teve agora. até aquela briga no shopping lá que ele rolou Sei, lá. o Braz, né? O Braz, sim. Isso. Que ele mordeu. Marcos Braz. Mordeu a virilha lá do o Holyfield. O Holyfield não, o Mike Tyson. Foi ele mesmo. É isso aí. Então, ele falou uma coisa que é verdade, né? A gente... E não é ele o primeiro a dizer, vários já disseram isso, eu também acho que em alguma oportunidade já disse isso. O jogo termina e você ganha, a torcida comemora e fica alegre, de gente fica aliviado. É um alívio, né? É um alívio, né? Então, assim, você perde até aquela coisa de, aquela alegria e tal, não é a mesma coisa. Agora, eu queria só resgatar, então assim, eu não quis ficar lá os 3 anos, não é que assim, eu não quis, acho que foi uma coisa assim que foi conversada, sabe? Naturalmente. Naturalmente, e quando nós entabulamos lá atrás, né, aquele pacto de fazermos o Atlético juntos, etc e tal, o Rubens me colocou que eu teria que ficar os 6 anos. E desde aquele momento eu falei, Rubens, calma, deixa eu ver aqui vamos ver como as coisas vão acontecer. E aí, no meu último ano, nossa, um ano pesado, um ano de pandemia, também, né? Imagina, um ano de pandemia. Super difícil. Eu fazia muita reunião também, porque eu era de um grupo de 5 presidentes que tinham um assento na CBF, representando os clubes, então a gente participava de várias reuniões, etc e tal. E ali eu tive que refletir, puxa, porque assim, a decisão, ela é uma decisão de longo prazo. Você fala assim, eu vou sair, você vai sair para mais 3 anos, né? Eu tinha assinado, acho que eles também tinham feito comigo, né, e cumprido até a última risca, tudo que nós tínhamos combinado. Mas, olha, evidentemente eles tinham outras expectativas, como inclusive a de criar a SAF. Sim. E eu olhei para esse processo todo, olhei para a minha vida e falei, cara, eu acho que... Fez uma escolha. Talvez seja mais saudável. Então, e foi natural e continuamos super amigos e tendo um relacionamento, torço muito por eles, torço muito pelo certo, porque torcer por eles é torcer pelo Galo, né? Sim, sim. Então eu vou torcer contra. Não vou nunca. E 21 teve a sua mão também, né? Teve ali um filho que você fez ali também, 21 fez parte também. Você fez parte dessa história, né? Me sinto partícipe disso, como todos os atleticanos, né? Que como eu sofreram para ver o Atlético campeão brasileiro, né? Chorou. Veio a Copa do Brasil, veio a Supercopa, né? O negócio era o Campeonato Brasileiro, né? E só para não perder aquele raciocínio. Então eu acho que assim, os títulos vieram muito rápido e talvez, sabe, Thiago, talvez, tá? Como eu disse, é uma opinião minha, possa ter acontecido um relaxamento, que é natural. É natural, né? Quando você, às vezes, tem muito sucesso num determinado tipo de coisa, aí você acha que aquilo ali vai continuar planando e não suavemente é assim, né? E tudo mais. E aí, de repente, a coisa não acontece desse jeito. Então, se você me perguntar, como atleticano, eu tenho aí, eu acho que aqui e ali aconteceu alguns equívocos natural, né? Eu cometo no meu dia a dia no escritório. Quem falar que não erra nos seus negócios aí tá mentindo, né? Perfeito. No trato com as pessoas e tudo mais. E aí eu acho que algumas escolhas não foram as melhores. Eu acho que o Atlético teve alguns problemas que são conhecidos de todos, né? Enfim, eu acho que na área, por exemplo, de comunicação, né? Perfeito. Eu acho que a gente
teve uma perda muito grande com a saída do Domênico. Sim, o né? Domênico tava dentro do Atlético há muitos anos, conhecia o trâmite como ninguém, né? E era uma figura muito importante, né? E assim, passou por, acho que 6 ou 7 presidentes, foi leal e fiel a todos eles, Sim. não misturava as coisas. Ele era fiel àquele que era o presidente que estava ali. Mas não por isso, ele não é que ele não podia fingir que não conhecia o outro que passou por ali. Sim. Mas, assim, eu nunca vi um cara, um profissional assim, tão reto. O Domênico numa posição que é uma posição, queira ou não, crítica, porque é um cara que sabe praticamente tudo está acontecendo ali. Perfeito, né? perfeito. Ele foi até diretor de futebol. Ele, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Assim, me alongando um pouquinho nesse ponto, vou te dar um exemplo do que é um profissional desse nível. Tá? O presidente de um clube de futebol, ganhando ou perdendo, ele tem que falar. Tem que falar. Porque o torcedor, ele tem que ter até para quem xingar. Entendeu? Quando não aparece ninguém, dá aquele vazio, aquele coisa assim, puta meu, mas aqui, e aí? Mas quem que é o filho da puta que eu vou, desculpa aí, falar que eu vou xingar? É isso aí, né? É isso aí. Então, quando eu era presidente. É passional, né? Quando eu era presidente, eu lembro lá, tinha o seu nome do seu bairro. O Thiago Reis. Um abraço ao Thiago Reis. Você imagina, né? O cara foi pro jogo, o Atlético perdeu, ele tomou todas. Que o Atlético é a vida dele, né? Tem gente ali, cara, que assim, passa dificuldade de tudo quanto é jeito na vida, mas tem o Galo e ele se mata pra poder estar ali no jogo e tal. Aí o Atlético perde. Puta, vai chegar no trabalho no dia seguinte, vai ter um cara enchendo o saco e tal, não sei o quê. Então tem que xingar aquele incompetente que tá lá e tal, não sei o que, era eu. Né? Então, cara, e assim, pouca gente Você sabe lidava disso. bem com isso? Não, no início foi mais difícil, né? Mas assim, o Domênico foi importante, era muito importante, porque quando você entra no vestiário de cabeça cheia, o Salum é que fala essa frase: não me põe o microfone na boca 5 minutos depois de um jogo com a América perder. Não fala? Perfeito, fala é a mesma coisa, qualquer dirigente é assim. Você fala lá, botar o microfone na boca dele logo em seguida, então ele te protegia, baixava ali um pouquinho a temperatura no vestiário. E aí ele já falava: olha, hoje vão te perguntar isso, você tem que responder nessa linha aqui, assim, assado e tal, né? Puta, perdemos, mas você tem que ir lá falar. Mas não quero falar depois desse vexame. Não, mas você tem que ir lá falar. É verdade. E às vezes ganhava, você tava no vestiário lá, até comemorando e tal, alguma coisa. Aí chegava e falava: aqui, ó, você tem que ir lá falar. Falava: hoje não. Tem que ir lá. Você não vai falar, cobrava isso. Cobrava. Né? E cobrava e falava: olha, vão te perguntar isso, e ó, não é porque ganhou que também cresce demais. Então, é um cara que é um profissional importantíssimo você ter um cara desse. E esse profissional, o Atlético não teve depois da saída do Domênico até hoje, na minha opinião. Entendeu? Aí vem a pergunta, então, já que você entrou nessa seara. Hoje, como que você vê a comunicação do Atlético? Muitos reclamam da falta de comunicação da diretoria, dos mecenas, né, numa situação tão séria como essa, porque o Rafael ele chegou até a conversar, mas falou antes da final. E emitiram até uma nota, né, em razão dos conflitos com alguns jornalistas, teve acusação de censura, enfim. Só que a comunicação, você acha que é importante? Eu particularmente falando, eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria te ouvir. Você sente falta da comunicação mais direta deles hoje? Claro que sim, é o que eu falei. Eu acho que desde que o Domênico saiu, né, foi assim, sem entrar no mérito do profissional, né, do André Lamonier. Mas o André não era do futebol, né? E isso, obviamente, uma coisa que é totalmente diferente de você pegar um profissional que já está lá. Então, você pegar um assessor de imprensa ou um diretor de comunicação, tem que ser alguém que já tem ali um trâmite, um conhecimento. Um jornalista que já trabalha numa rádio, numa TV, etc. Entendeu? Uma pessoa como você, entendeu? Que já está aí há muito tempo, falando do Atlético, sabe como é que é o clube e tal, não sei o que. Você não pode pegar e pinçar uma pessoa, por mais competente que ela seja e tal, mas que não era do ramo, essa é a verdade, colocar ali, porque não funciona. Como não daria certo também pegar uma pessoa que
seja ligado a essa parte de futebol e colocasse para tocar uma revista, uma Perfeito. área social. São áreas diferentes. São né? áreas diferentes. Então, é nesse aspecto. Não de forma alguma, estou querendo aqui denegrir a pessoa, não, mas eu acho que não precisa dizer, né? Foram muitos os problemas que aconteceram e essa figura ela tem que aparecer para fazer determinadas comunicações e tá ali meio que toreando os dirigentes que são os dirigentes, jogadores, né? Diretor de futebol, presidente, jogadores, que são, digamos, as pessoas que falam pelo clube. Pelo clube ou pelo futebol, naquela Exatamente. situação? Ele é um interlocutor, ele leva e traz informações Sim. e tal. Ele não pode querer gerar matérias ou algum tipo de ranço e etc. E tal. Isso e também não tem que inovar demais, não. Entendeu? Você fazer o básico, diretor de comunicação ou assessor de comunicação, cara, fazer. Tem lá os seus mistérios e tal. Sim. Mas se querer inovar demais e sair muito daquilo que é o que acontece nos outros clubes, acaba dando errado. E foi o que aconteceu, na minha opinião. Agora, eu acredito, com toda sinceridade, como eu disse aqui, né, que acho que olha bem, acho que pode ter acontecido esse relaxamento natural, né? Mas o Atlético tinha profissionais super gabaritados e tudo mais, tem, né? Mas eu acredito que tem algumas lacunas que, com a competência que eles têm, que eu conheço, com absoluta certeza, o torcedor pode ter. Olha, eu conheço bem ali, né, todos eles. Eu fico muito triste quando eu vejo algumas pessoas aí, né, às vezes até jornalistas mesmo, etc. tal, falando de uma forma assim, meio grosseira, como se esses caras estivessem tirando dinheiro do clube, ou se dando bem. Cara, eles não precisam disso. Sabe que o Rubens, o Rafael, o Ricardo, o Renato, eles precisam de dinheiro do Atlético. E assumir uma dívida altíssima, e sendo donos, entendeu? Então, assim, e com aval ali deles, pessoal, etc e tal, largo o meu galho e tal. Isso é muito fácil falar, né? Mas eu, particularmente, parabéns pro John Textor lá, ganhou com o Botafogo, etc, etc, etc. Mas o compromisso dele com o Botafogo pode ser esse ano e pode ser outro totalmente diferente amanhã. Eu não acredito que isso vai acontecer com pessoas que residem, né, em Belo Horizonte, como é o caso, né, dos 4 R's, que são conselheiros do clube, que tem a família toda torce pro Atlético, que são torcedores fanáticos do clube. Esses não vão, de uma hora para outra, falar: eu não estou muito preocupado aqui com isso, então vou ficar agora mais preocupado com o meu time da Europa. Então, isso não corre vai esse acontecer, risco, mas corre esse risco de acontecer isso em outros clubes que não tenham essa relação de paixão. O próprio também Bahia, né? O próprio Bahia, que tem o Grupo City está envolvido em várias questões aí de fair play financeiro e grandes problemas, né? Se você tem um problema aí na central se quebrar em cima, quebrar em cima, é o que eu falo sempre, certeza. né? Fala assim, cara, você imagina o Grupo City, que é conhecido, que é poderoso, só que tá passando por muitos problemas. Se der um colapso lá em cima, sobra para todo mundo que ele tá. Aqui eu também sinto isso, né? Que são pessoas mais próximas, que tem realmente o Atlético com proximidade, e para poder quebrar esse... Tem que ser um efeito dominó muito grande, todos, né? com caso de sucesso. Então, se você for ver assim, olha, se a gente pudesse olhar para daqui 10 anos, né? E depois, daqui 10 anos, olhar para trás e falar: cara, nós vamos ganhar muitas coisas. Eu tenho certeza absoluta disso. Essas pessoas são pessoas que aprendem rapidamente com seus erros. Mesmo porque custa no bolso delas, né? E também porque são pessoas altamente preparadas ali, né, nos seus negócios, etc. E eles sabem que, assim como nas suas empresas também, no Atlético, que é uma empresa hoje, você tem que corrigir rotas em determinados momentos. E agora é um momento de fazer um ajuste, né? Eu tenho certeza absoluta que vão fazer e tal. Mas agora, o que não dá, entendeu? É para achar que ainda é aqueles tempos e que, puxa, eu sei que eu sofri, me enterravam lá na frente da sede. Caixão. Lá, o Atlético em 6º lugar no Brasileiro, mas tinha um cara que mandava eles fazer isso lá na frente da sede.
porque tinha brigado comigo e não queria saber e tal. Eu não estava preocupado com o clube, não, estava preocupado em querer atrapalhar, né? E tem muita gente assim ainda. Ainda Sérgio. tem, muita. Tem gente que com certeza não torceu pro Atlético na final da Libertadores. Que coisa, né? Pode ter certeza do que eu tô te falando. Eu tenho, assim, é certeza absoluta. Mesmo sendo atleticano? Mesmo sendo atleticano, com certeza absoluta. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, entendeu? Isso aí é inconcebível, na minha opinião. Também, eu né? concordo. Pode estar lá presidindo o maior inimigo meu, se é o Atlético que está em campo, O Atlético tem que estar Atlético acima. tem que estar acima. Perfeito. Né? Também sou dessa Então, opinião. infelizmente, isso acontece. Eu não devo nada a ninguém, sabe, Thiago? Se essa altura da vida, tenho meu nome limpo, passei pelo Atlético 3 anos, pode falar o que for, não ganhou título e tal, eu não ganhei e tal, mas em compensação, por exemplo, você sabia que eu tinha a caneta para poder mexer na conta do dinheiro do estádio? Isso era essa informação. Eu poderia ter utilizado, talvez um outro que tivesse sentado lá, pudesse teria pegar utilizado, e falar, né? peraí, eu tô aqui no desespero, né, com esse time aqui, que não tem, assim, eu tô sendo enterrado na porta da sede, o torcedor tá lá na frente do CT, eu tenho um monte de faixas sendo colocadas na rua, as faixas desapareceram, né? As A gente faixas sabe quem põe, apócrifas, a gente sabe né? quem colocava, né? Enfim, mas, então assim, era tudo encomendado, né? Porque a gente resolveu implementar um regime austero, né? Austeridade foi a palavra da gestão Sete Câmara. Não tem problema nenhum, austeridade, né? Quando o né? Cruzeiro caiu pra Série B, eu acho que essa pecha A turma caiu. deu uma assustada, subiu né? E falou, olha, não estava tão errado assim. Então, você fazer ter essa frieza de olhar para aquele dinheiro do estádio, não tocar nele, né? O Rubens me ligava de vez em quando eu falava assim, por favor, não encoste desse dinheiro. Não mexa nesse dinheiro. Não, para quem não encostei. sabe, né, só para atualizar, foi um dinheiro que foi a primeira metade do shopping, 50,1. O valor inicial era de 250 milhões e ele acabou nessa conta que, como não foi mexido, ele virou 290 milhões, não foi isso, Sérgio? Foi com rendimento. E isso eu não sabia. Eu achava que nessa conta ninguém poderia mexer. Ele só tinha aplicação para o estádio. Mas então você, como presidente, você tinha autonomia se você quisesse mexer. O dinheiro estava na conta do Atlético. Não sabia. Quer dizer, eu tinha essa. Você poderia ter feito e não fez, né? E foi a base para o nosso estádio. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos numa reunião lá no Atlético. E aí, conversa vai, conversa vem. Ali a gente contando dinheiro para pagar, né? Vendendo o almoço para comprar a janta e tal. E aí, num dado momento, assim, eu tava o Rubens, o Ricardo, o Renato, eu, tava todo mundo lá na mesa discutindo sobre coisas do estádio, do Atlético e tal. E aí, uma hora eu peguei, o Rubens falou, porque tem que ver essa coisa aí do Atlético, tá fazendo o Rubens, o Atlético tem um crédito com o estádio. Eu falei, como assim um crédito? Eu falei, não, nós, fora do dinheiro da venda do shopping, teve aí umas contas aí que nós tivemos que pagar com um recurso que não do dinheiro da venda do shopping. Eu falei, não é possível. Eu falei, né, tem umas continhas aqui. Aí entreguei pra ele. Lá, continha. Devolve esse dinheiro pra gente aqui, que nós aqui estamos contando até os centavos. Aí eles ajeitaram lá e tal, e o dinheiro voltou. Eram coisas que tinham que ser pagas assim, não me lembro bem o quê. Dívidas FIFA também tinham 70 Não, milhões, eram coisas do estádio. Do estádio, que foram pagos com um recurso que não era do estádio. Que foi pago assim, era alguma coisa aí uma que venda bateu assim, quase 1 milhão e tal, mas esse dinheiro depois voltou. Entendi, perfeito. Não sei, precisou pagar lá alguma coisa que no momento o dinheiro não estava disponível, tinha alguma coisa que se pagou lá e... não, peraí, isso aqui não é do clube, isso aqui era para ser pago com o dinheiro lá da conta do estádio. Então, houve essa diferençazinha. Ele até soube, não é possível. Falei, você... Tava ajudando, né? E o dinheiro lá, né? Quase 300 milhões devendo o Atlético aqui, pobrezinho. Mas, enfim, Thiago, eu acho que assim, em resumo, né? A torcida tem que dar um voto de crédito a essas pessoas, né? Elas transformaram a vida do clube. Efetivamente, o Atlético estava embicando para a Série B. Não podia estar eu, podia estar o Pedro, o Antônio, José, quem quer que for. Sem dinheiro, você não faz futebol. O Atlético devia e deve ainda, mas agora
na mão deles. É uma engenharia financeira hoje. Não, né? e eles vão achar os caminhos ali, são pessoas que são preparadas, como eu disse aqui, e o negócio é deles, né? Então como que eles não vão tentar achar ali a solução, né? Do ponto de vista da tristeza pela perda dos títulos recentes, eu acho que todos nós sofremos e eles obviamente também, e muito. Mas eles ainda têm um fator a mais, foi o prejuízo, né? Ou melhor, o receita, lucro, né? Que deixou, a receita que o clube deixou de arrecadar em decorrência disso. E é claro que isso também né, atrapalha muito os planos, né? Claro, o né? Dinheiro que entraria daria para fazer também grandes investimentos, etc e tal. E aí eu vi até uma fala do Rafael mal interpretada. Aliás, eu queria até abrir um parênteses aqui, né? Sim. Então, assim, o que eu vejo, fico triste, é de ver que tem algumas pessoas que falam, como você, assim, que tem o seu programa, outros também têm, passou a ser assim não só aquele jornalismo corriqueiro, né, de jornal, torcedor jornalista, de revista, de rádio, de TV, né, mas tem hoje os programas independentes, né? E aí eu vejo que aqui e ali há uma caça às bruxas aí, e aí quando a coisa desanda, né, para ganhar engajamento e like, né, mas o que vende é notícia ruim, né? Então você dificilmente você vai ver ali o cara elogiando e tal, e isso aí não vende jornal. Então, fala, tal, a dívida aumentou, porque tem isso, sabe que tem aquilo. Aqui, ó, peraí, vamos lá, para aí. Vocês acham o quê? Que um desses 4 que estão lá vão roubar o Atlético? Que isso? Se esquece, o Atlético hoje é auditado, o Atlético hoje é uma empresa, é uma SA. A própria SAF obriga a ter os números muito bem isso aí não, explícitos. Entendeu? Né? Isso aí esquece. O torcedor do Atlético tem que entender que é o seguinte, não caiam nessa esparrela aí desse pessoal que fica querendo criar um ambiente hostil dentro do clube, né? Vamos chamar assim, né? Da SAF, do Atlético. Quando, na verdade, o que aconteceu nada mais nada menos foi isso. Todo mundo tem seus altos e baixos, comete erros aqui e ali, corrige a rota e vamos lá. Né? O desespero maior foi porque nós chegamos ali naquele momento, por queira ou não, quem não fica baqueado perder 2 títulos igual nós perdemos, e aí você quer que o jogador entre em campo e ele tenha um desempenho como eles tiveram, por exemplo, contra o River Plate? Não, O estado anímico, ele é muito importante para isso, né? E a própria torcida, eu queria que você analisasse essa discussão polarizada, né? Porque, assim, até chegar à final, o Galo ficou a um jogo de ser uma potência mundial, né? Porque iria para o Super Mundial, e um jogo fez com que fosse questionado tudo. Como é que eles estariam hoje se o Atlético tivesse ganho a Libertadores? Essa que é a pergunta, assim. Então, eu acho que é difícil você colocar no mesmo balaio. O céu e a terra são, né? Agora, claro, o amor e o ódio, né? O futebol tem esse ônus também, né? Você tem a paixão envolvida. Então, também tem que aprender a lidar com isso. Com certeza. Né? Se você não tem estômago para isso, então não entra. Não entra. Se você entrou, tem que saber lidar com isso. Né? Exatamente. Eu me lembro de um fato, né, que muita gente me critica aí, e aí a gente vai entrar nesse ponto, que é o da Sul-Americana. Né? Eu queria entrar, porque agora nós estamos na Sul-Americana de novo, né? Então, a Sul-Americana naquele ano, né, nós entramos com um time misto aqui, no Independência, ela dava prejuízo. Nós fomos jogar lá com o São Lourenço, gastamos R$400 mil para poder ir lá jogar. Eu fiquei pensando, peraí, ao invés de jogar lá na Bolívia, lá, porque, os times da Sul-Americana não são, né, da mesma prateleira dos times da Libertadores. Vamos falar a verdade. Porque ali você tem... Né, você chamou da Série B da Libertadores, né? Você falou na época que era uma competição... a segunda, eu chamei de segunda divisão da Libertadores. Por quê? Porque qual é o prêmio principal para o campeão? Você falava financeiramente, né? O que muitas pessoas não entenderam foi isso, a questão financeira. Exatamente. O prêmio principal era, basicamente, uma vaga na Libertadores. Porque do ponto de vista financeiro dava prejuízo. Então você estava pagando para poder disputar um campeonato para buscar uma vaga na Libertadores. Era isso que acontecia na Sul-Americana. Mas, coincidentemente, o que aconteceu? Aquele ano eu fui muito criticado, exatamente por isso que eu tenho lá minhas reservas quando eu leio alguma coisa ou vejo alguma crítica e tal. E as pessoas têm que começar a ter esse... Peraí, deixa eu olhar isso melhor, né? Ter a sua própria opinião. Sim. É assim que eu penso, é assim mesmo que o que cara tá querendo me induzir a pensar
que Dessa tá forma, né? ruim, que é Sim. isso, que é aquilo. Então, o que aconteceu? Eu dei aquela entrevista para Fox Uhum. depois do jogo. E eu falei isso com a maior tranquilidade do mundo. Por quê? Cara, quando eu vou ficar jogando, eu tava sem condição nenhuma de pagar salário. Ainda vou jogar um torneio que o cara que me dá prejuízo para buscar quiçá uma vaga para Libertadores. Não vou mexer com isso aqui. Vou concentrar no Campeonato Brasileiro. E, diga de passagem, né, eu estava certo. Porque no final do ano nós fomos para Libertadores. Foram para Libertadores. Fomos. E no ano seguinte da Sul-Americana, a premiação mudou. A história começou a mudar, porque né? o que aconteceu? Né? Eu tomei muita pancada, principalmente da Fox, que era detentora dos direitos de transmissão, porque o Atlético não estar num campeonato para eles era ruim. O Atlético traz muita audiência. Sim. Né? Então, ficaram, né, pé da vida quando eu falei aquilo ali, que eu desvalorizei um produto que eles tinham comprado. Perfeito. Mas com certeza eles foram lá na Sul-Americana, lá na Comebol, e falaram o seguinte: olha só, isso aqui eu não compro mais. Porque no fundo, que cara tem razão. Quem vai querer jogar um torneio Que dá prejuízo. com o time principal e tudo mais, comprometendo outros campeonatos como o brasileiro ou a Apertura aqui na Argentina e tal, se você não tem uma premiação financeira. No ano seguinte, pode olhar aí. Pode ficar à vontade, pode olhar. No ano seguinte, já veio com uma premiação bem melhor, né? E foi melhorando. Aí hoje tem uma premiação, lógico, não é igual acho que o time que chega a ser campeão bota no bolso, acho que uns 25 milhões, uma coisa melhorou assim. bastante. Melhorou demais, né? Então, valeu, né? Valeu, acredito. Então, assim, aí sim, você botar 25 milhões, mais as receitas dos jogos, né? Que melhoraram muito pra gente, né? Depois que nós fomos para a Arena, claro. Perfeito. Por conta das despesas, etc e tal, né? Enfim. E somados a isso, uma vaga na Libertadores. Né? Aí já vale a pena. Poxa. Todos entramos legal. agora na Libertadores, Bacana. agora pode entrar então agora, né, Sérgio? Agora já podemos participar. Então. Agora pode, né? Não, agora pode. Como aquele ano que nós perdemos aqui aquela semifinal nos pênaltis, já era outro campeonato, já era bem remunerado. Perfeito. Nós lamentamos não ter ido para a final ali, porque a gente perdeu muito dinheiro também no momento que precisava. Sim. Né? Mas ali, para você ver, ao mesmo tempo, o nosso time era um time bem a conta do chá. Sei lá, Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez, né, a gente tivesse tido problemas no Campeonato Brasileiro. Sim. Se nós... Obrigado, viu? Grande abraço aí, Valtinho. Obrigado mais uma vez. Obrigado, querido. Valeu, um abraço. Obrigado. Um abraço. Mas acho que talvez nós tivéssemos ali algum problema no Campeonato Brasileiro, né? Já passamos meio apertado, mas se tivéssemos ido para a final contra, salvo engano, o Del Valle. Del Valle, sim, foi isso mesmo. A final que acabou sendo, inclusive, campeão. Né? Uhum. Então, esse ponto aí eu queria... deixar claro. Lembrar, né? Foi isso, é importante. Então, sei lá, agora você vai torcer para o Atlético Sul-Americano. Claro, eu sempre vou torcer para o Atlético, mas ali eu era torcedor e administrador. Eu tinha que fazer uma opção. E eu acho que foi a opção que acabou sendo a certa. Porque aquele ano nós tínhamos, era o primeiro ano meu, a gente tinha um time só de jogadores, vamos chamar de renegados, né? Sim. Que eram jogadores emprestados de outros clubes e tal. Aí tinha uns que davam certo, outros que não, né? Arouca, Eric, mas tinha o Roger Guedes, Ricardo Oliveira. Você falou o nome que eu quero. E tal. Então vieram outros jogadores aí e tal, e a gente, queira ou não, na parada da Copa do Mundo, o Atlético estava entre os 3 primeiros. Foi verdade. Perdemos o Roger 2018, Guedes, o time, obviamente, no segundo semestre caiu um pouco de produtividade, mas ainda assim nós mordemos uma vaga da pré-Libertadores e fomos para a fase de grupo. Aí na fase de grupo acabamos sendo eliminados porque nosso time era realmente fraco, como eu disse, sem dinheiro e tal, mas eu acho que nós fizemos até muito. Mas ali, Thiago, queira ou não, se você olha para trás com sobriedade, analisando a coisa, né, sob outro ângulo, você vai ver que era o que dava para fazer. Poderia ter sido melhor? Poxa, claro que sim. Quem disse que eu vou me arvorar dizer que eu era o melhor e eu fiz o tal, ninguém conseguiria fazer melhor do que eu fiz? Não. Você fez o que você pôde. Eu fiz o que eu pude e com uma palavra que eu não abro mão de forma nenhuma dela na frente. Honestidade. Isso é o principal. Então fizemos com honestidade a coisa e
É, eu acho que eu acabei sendo premiado como atleticano. Sim. Porque O trabalho gerou 3 frutos, anos né? que nós trabalhamos, organizamos ali a parte toda financeira, o atleta não tinha nada de controle de nada, e nós passamos a ter auditoria e controle de tudo, uma agulha que é vendida no clube desde aquela época, né, e agora mais ainda, hoje tem que ser justificado por quê e onde, e tomar preço para ver se é o local mais barato, etc e tal. Então, assim, uma gestão profissional, né, com transparência, e é lógico que não é de uma hora para outra, mas fomos implementando todas essas coisas e eu acho que nós evoluímos muito de lá para cá. Hoje, quando você fala do Atlético, para qualquer pessoa do Brasil, a pessoa olha e fala, pô, E da América o do Sul. Atlético, né? O Atlético é o um da América nome do do Sul. futebol Pô, sul-americano. o Atlético, Sim. né? Mas quem é atleticano com mais de 50 anos, como é o meu caso, Não era sempre assim. não era sempre assim. Aliás, né? Eu me lembro que quando nós fomos para Libertadores daquele ano meu, eu fui ver quantas outras Libertadores nós já tínhamos entrado. E aquela era a 12ª ou 13ª vez que o Atlético participava da Libertadores. Aham. Mas já tinha tido aí, sei lá, 30, 40 outros campeonatos e tal, que nós ficamos de fora. Tentativas frustradas, Que né? antigamente até era muito mais difícil, né? Era só o Sim. campeão e vice-campeão Sim, brasileiro. aí depois que aumentou, né, É. essa possibilidade. Então, né? assim, eu acho que o Atlético hoje, ele é visto como uma potência. E o torcedor, no fundo, eu acho que se acostumou com isso. Então, Que bom, né? É, Mudamos um pouco lógico. assim. Bom por um lado. E foi Agora, muito frustrante, porque quem de nós não acreditou que o título estava na mão na hora que o jogador do todo Botafogo é mundo, expulso cara. por Eu 30 tava segundos? assim, eu falo assim, É, não, tá falei, muito pô, favorável, não é? cara. Nossa senhora, Não, foi uma frustração. E eu queria só colocar, porque eu falo sempre nas lives, Sérgio, então eu queria a oportunidade, isso não é uma coisa que eu tô falando agora, né? Porque a gente que acompanha o Atlético mais de perto, eu sempre acompanho o Atlético, mas agora com o canal a gente tem uma proximidade. Eu acho que a ruptura com o modelo antigo de gestão, né, esse modelo de associação esportiva, que promovia possibilidades de você fazer o que você queria numa canetada e ir passando para a gestão adiante. Esse tanto de problema debaixo do tapete foi colocado em cima da mesa por você e possibilitou-nos a possibilidade de conhecermos quais eram os problemas para aí sim solucioná-los. Eu acho que essa é uma ruptura que, mesmo não tendo títulos na sua gestão do triênio, eu acho que isso foi uma grande vitória para o Atlético, porque hoje, se a gente sabe dos números, se a gente está por dentro, se a gente tem informações do balanço, graças às auditorias e também ao esforço administrativo que foi feito, inclusive com a diminuição de 4 milhões da parte administrativa para 1,5 milhão, com demissões para potencializar, né? Claro, as pessoas perdem o emprego, ninguém quer que ninguém perca o emprego, mas você, como empresa, você precisa fazer, você precisa enxugar tudo isso e potencializar os seus valores. Foi isso que, na verdade, você fez, diminuindo, inclusive, a parte administrativa e colocando ali os setores, cada um com a sua respectiva mão de obra, né? Como é que você vê isso aí? Foi por aí? Você concentrou muito do seu tempo no conhecimento dos problemas para que eles pudessem ser resolvidos depois? Então, Thiago, assim, o meu mandato ele foi dividido em antes e depois da relação com os 4 R's. Primeiro ano foi sozinho, e no segundo ano, mesmo a gente estando na Libertadores, eu fui lá, foi quando eu procurei o Rubens e tal. Nós estávamos já na Libertadores, tinha alguma perspectiva, mas eu sabia que a situação era muito financeiramente muito difícil, né? Então, mas foi assim. Não adianta, você não vai. Uma empresa que está ali à beira da falência, né? E eu sou advogado e já trabalhei e trabalho para várias empresas que nos procuram muitas vezes numa situação complicada. Você não vai tirar ela do buraco do dia para a noite. Não adianta. Isso demanda um tempo, né? Uma reestruturação, né? Claro, uma reestruturação, enfim, em vários setores do clube, inclusive nas categorias de base e tal. Eu acho que a gente ainda tem muito a fazer nas categorias de base do Atlético. O Atlético precisa voltar a ser o que um dia ele foi lá atrás, né? Com o Reinaldo, Cerezo e tal. De lá para cá, o Atlético revelou muito pouco, na minha opinião, para um clube do tamanho que ele é e com o centro de treinamento que tem. E eu tenho assim, eu também tenho a minha parcela de culpa nisso aí, mas é complicado porque você tem muitas vezes concentrar ali muito no time principal,
né, com os problemas que são enormes de dinheiro, de uniforme, de contratos, de jogadores, de contratação, de vitórias, de derrotas, enfim, aí isso te tira um pouco do foco e a escolha dos profissionais que vão estar tocando as categorias de base é fundamental. Eu tive bons profissionais e também outros não tão bons assim. Hoje olhando, né, do que aconteceu. Fazendo uma avaliação. Muitos falaram, por exemplo, do Chávere, que já não está mais conosco aqui, mas Faleceu, era um cara excepcional. Tanto é que o trabalho dele foi reconhecido, que depois ele foi até convidado a ser diretor de futebol do Bahia, se não me engano, né? Então, assim, esse cara era um cara muito bom, leal, vinha falar para mim, tá acontecendo isso, tal, mesmo no time de profissional, ele falava, presidente, senhor me desculpe, mas eu tô vendo que tá acontecendo isso e tal. Um grande profissional, muita gente sentiu a saída dele. Eu lamento muito até o falecimento precoce dele, né? Muito novo, né? Mas é muito novo. Mas, Thiago, então assim, em resumo, né? Eu acho que se você for fazer um balanço, né, desse período aí, da entrada deles ali, né, de 2019 até hoje, né, nesses 5 anos, né, o Atlético ganhou todos os campeonatos mineiros, né? Sim. Então um foi no meu mandato. No seu mandato, sim. Naquele primeiro, em 2020, nós ficamos em terceiro ali no Brasileiro, mas já montamos a estrutura daquele time que ganhou praticamente tudo em 2021. Acho que aqui e ali, né, em decorrência desse sucesso, quase que imediato que acabou acontecendo, pode ter havido aqui e ali um relacionamento, mas eu te garanto, pelo que eu conheço, que o que foi feito de errado está sendo detectado, corrigido. E o silêncio deles agora, Sérgio, eu acho que tem a ver com isso, né? Trabalhar em sigilo para poder realmente não vazarem as informações, não atrapalharem eventuais negociações, né? Porque eu acho que essa é uma característica hoje do Atlético, que ninguém sabe, assim, as informações vazam menos. Na sua gestão ainda tivemos alguns problemas de vazamento, né? Vazavam algumas informações, descobriu coisas assim inacreditáveis, né? Se eu for fazer um livro e contar a gente quer esse livro, cara, eu vou te falar, eu tenho que fazer esse livro quando eu já tiver com o pé na cova. Não, que né? Lá, quando eu estiver lá com 90 e poucos anos. Você é um cara corajoso, sempre foi. Vamos fazer agora. Não dá. Eu vou te ajudar. Porque tem coisa que se eu falar, vai ter gente que vai cair pra trás. Isso aí. Tenho que levar, inclusive tem coisa que eu vou ter que levar pro túmulo. Olha aí. Não tem como eu falar. Mas tem de tudo. Tem até história de jogador que nós já fomos buscar na Casa Luz Vermelha. Olha aí, já foram buscar lá na casa de entretenimento. Mas eu não era presidente não, tá? Eu não era presidente não era não. Isso aí. Isso foi lá no Paraná nós vamos querer saber, hein? Nós vamos querer saber. Esse jogador já parou de jogar. Ele já parou, então não tem problema. Não, deixa pra lá, ele pode ser casado e tal, não vamos mexer com isso não. Mas Sérgio, eu queria assim, primeiro te agradecer, né? Nós já estamos aqui com uma hora de live, você vai ter que ainda pegar uma estrada ainda, você já não mora tão pertinho. Mas eu queria que você contasse, pra gente finalizar, um caso, porque com essas especulações, jogadores, enfim, ventilou-se de novo o nome Roger Guedes. E uma vez você foi na nossa live, muito gentil, você foi lá e contou uma coisa que foi para todos os portais do Brasil inteiro, dessa relação do Roger Guedes, por quê? Por um lado, o Roger Guedes sempre foi um cara muito marqueteiro, né? Sempre foi, minha torcida do Atlético, eu adoro. Sempre provocava, no bom sentido, a torcida do Atlético. Mas depois a gente veio descobrir que, não, assim, no dia a dia, claro, né? Tem interesses aí de agentes, intermediários. Mas eu queria que você contasse aquele caso de 2018, quando teve a parada pra Copa, né? Que ele era do Palmeiras, estava emprestado para nós. E ele apareceu um negócio aí da China. Eu queria que você contasse rapidamente o que aconteceu, até pra torcida conhecer um pouquinho desse lado do futebol, que muita gente não conhece, né? Fala um pouquinho desse caso aí do Roger Guedes, que ele passou aí, queria sair e com você não era igual era nas redes sociais, né? A história do Roger Guedes, eu vou resumir aqui. O Mato escreveu 2 livros, né? Nós somos amigos, ele veio para o Atlético por amizade à minha pessoa. Acho que fez um excelente trabalho aqui, porque montou aquele time de 2020 praticamente, né, todo. Ele fez 2 livros, não colocou esse capítulo lá, né? Porque ele tava do outro lado também, né?
Ele tava no Palmeiras. Né? Mas ele foi um cara bacana, porque naquela época eu liguei pra ele, pedi pra ele me ajudar, e aí ele emprestou alguns jogadores e meio que falou assim, olha, eu tô te emprestando, porque eu não vejo o Atlético como um time que vá nos incomodar no Campeonato Brasileiro. Bom, na parada da Copa do Mundo nós estávamos... Na frente do eu acho que na frente do Palmeiras, ou, se não estavam na cola. Tem que lembrar. Tá bem aqui. perto. Isso. E aí ele me ligou, eu tava em Portugal e tal na época, tinha tido até um rompimento do meu tendão de Aquiles, fui comemorar o gol do Luan contra o Ceará, lembra? Aí machucou, lembra? No último minuto. De muleta. Isso e tal. Aquele jogo nós estávamos perdendo até o final, o Roger fez um gol, Sim. Fez 1-1 e no finalzinho o Luan fez aquele gol. Comemorou e no canto direito, eu tava em cima da laje ali, vendo aquilo ali, na hora que eu fui comemorar, pensei que tinha tomado uma pedrada, tinha rompido o tendão de Aquiles. É fruto de tensão mesmo. Sim. E tal, isso é natural, como eu te falei, é uma responsabilidade muito grande estar ali. Então, ele me liga, eu lá, e fala, olha, certo, tem uma notícia ruim para você. O Roger Guedes vai ser vendido. Não, tem um time chinês aí e tal. Puta, aí liguei aqui pro Lucas Ottoni, que era o nosso advogado, né, muito competente e tal. O Lucas, dá uma olhada nesse contrato aí. Aí o Lucas olhou e falou, presidente, tem um detalhe aqui, uma cláusula aqui que fala que o Palmeiras, para vender o jogador, ele tem que apresentar aqui a proposta do time que quer comprar e nós temos 72 horas para poder exercer ou não o direito de preferência na compra dele, cobrindo aquela proposta. A proposta era de 9,5 milhões de euros, me parece. Sim. Aí eu contei uma mentirinha, eu não sei nem se o Ricardo sabe dessa história até hoje, né? O Ricardo acho que não sabe, não. Aí eu peguei... Na hora que ele falou isso, eu falei, peraí, ué. Porque o Atlético, como nós estávamos ali numa esparrela danada, eu tinha que aceitar qualquer coisa para poder pegar o jogador. O Roger Guedes, ele falou assim, eu te empresto o Roger Guedes, mas é o seguinte, eu vou te dar 13, eu acho que esse jogador não vai dar certo aí. Eu lembro direitinho que ele falou isso. E ele era renegado no Palmeiras, estava cheio de problemas. E tal, não acho que não vai dar Teve certo. Teve briga com o elenco de lá. Isso aqui também ele foi meio complicado. Problemático. O Thiago, que substituiu o Oswaldo, queria mandar ele embora. O Thiago Largue, então o Fábio Santos que me procurou na época lá. Dá uma chance pra ele. Dá uma chance, vai dar certo, presidente. O Maidana, que era lá do Criciúma, ajudou e tal. E ele é bom menino, viu? Ele não é nada de... Muita gente pinta dele aí, nunca me deu nenhum trabalho. Ele nunca me deu nenhum trabalho. Eu só via ele lá com a esposa, com o menininho dele lá, brincando e tal. Nunca, cara, assim... Eu ficava até pensando, falei, mas de onde vem a fama de bad boy desse cara? Que fama é essa, né? Tudo bem que ele é todo tatuado, né? Não, mas não. Não vê tão tatuado igual a ele, mas aí muitas vezes a pessoa olha pra ele e fala, é por isso. Não, ele chegava a ser assim, um cara até meio dócil e tal, parecia uma espiga de milho, né? Aquela coisa, eu brincava de vez em quando com ele, falava de noite, falava, então, ele então... Né? Ele vingou, né? Ele acabou rendendo bem. E tal, e aí é o nosso principal jogador. Só que, poxa, eu tive que aceitar as condições que o Palmeiras impôs e a gente teria 300 mil reais para receber de uma venda de 9,5 milhões de euros, né? Muito pouco. Hoje, pelo amor de Deus, imagina o que é o dinheiro, é mais ou menos, né, proporcional àquela época. Aí, quando o Lucas Ottoni, né, o advogado me falou isso aí, ele já veio falando para você, nós temos essa brecha aqui. Aí eu contei uma mentirinha. Você falou que a gente estaria pensando em exercer o direito. Alexandre, deixa eu te falar, eu acabei de ligar pro Ricardo aqui e ele falou que ele ajuda ali a bancar ali o jogador para ficar. Ele não vai pagar esse jeito nenhum não, Zé. Então, o Ricardo acho que nem sabe dessa história. Mas eu sei que eu falei e aí... Tinha 72 horas. Tinha 72 horas. Então o que poderia acontecer? A gente poderia... esperar 72 horas, fecharia o mercado chinês. E eu poderia dizer, olha, não quero cobrir. E aí ele perderia a venda, o jogador continuaria. Mas você estaria no seu direito, segundo cláusula contratual. Exatamente. Perfeito. Então, pronto. Mas ele poderia arrumar uma outra venda logo na sequência, e outros mercados estavam ainda abertos por mais tempo, acho que do Oriente Médio, própria Europa e tal, e aí nós ficaríamos com 300 mil. Aí aparece a oportunidade, né, Thiago? E aí... na época, na hora que eu vi aquilo lá, eu liguei pra ele, falei, Alexandre, olha, eu acho que assim, diante de tudo isso aí, você deveria nos remunerar melhor. Então, mas o que é que você quer? 1 milhão de euros. Aí ele riu e tal, falou, é impossível, sério, não tem jeito, aqui tem Criciúma, temos nós, tem um empresário lá dele, o Roger, o empresário dele e tal, um chato de galocha, me enrolou aqui, falou comigo, eu lá
doente lá em casa, com o pé pra cima lá, logo depois da operação, ele foi lá falar comigo, não, nós vamos renovar, porque aí eu vi que tinha um risco de ir embora. Sim. Isso foi antes do Alexandre falar comigo sobre Perfeito. essa venda, ainda aqui no Brasil. E aí eu ofereci uma melhora no salário dele, etc. Ele saiu lá de casa, comeu um monte de lanche lá, que a minha mulher fez no dia, não sei o que e tal, e aí depois nunca mais deu... Deu golpe, né? Deu a volta. volta. Então, eu falei, o empresário também tá nisso? Então, rapaz, esse mundo dá volta, hein? Que coisa, é agora. Aí, eu falei, o Alexandre quer 1 milhão de euros. O Alexandre riu e tal, falou que não tinha jeito e tal, o padre desligou. E depois a coisa, isso à noite, eu tava jantando lá, né? Aí tinha os negócios de fuso, né? O fuso do Brasil para a China, que é maior do que o fuso da Europa para a China, e o mercado fechava no dia seguinte, 7 horas da noite, na China. Aí, eu sei que assim, no fim da noite, eu já tava pedindo, não sei se o vinho me deu uma entusiasmada. Te deu uma coragem. Tomei uns vinhos portugueses lá, falei, agora eu vou. Aí, então eu nem tava podendo beber muito não, porque eu tava tomando ainda remédio, né? Por conta daquela cirurgia, foi pesado. Que o Otaviano, que é nosso médico lá, que é um craque, tal, me botou meu pé direito é melhor do que o esquerdo, que nunca teve nada. Oh, excelente. E aí, eu já de noite recebi uma ligação do próprio Lucas, que tinha sido contactado pelo advogado do Palmeiras, e que por acaso era nosso advogado na FIFA, e falou que eles iam aceitar pagar pra gente os 2 milhões. Eu falei, olha só, eles têm 15 minutos para me ligar falando que vão topar pagar os 2 milhões de euros pra gente aqui e mandar um documento. Se eu dormir, pode ser que eu acorde amanhã de mau humor e não seja mais esse valor. Eu dormi. Mas eu não esperei nem os 15 minutos, não. Eu já tava ali, Você já dormiu. Dormi rapidinho. O problema agora é deles, né? Tá. Acordei, já com um negócio lá falando, nós estamos de acordo em pagar os 2 milhões de euros. Eu falei, não, eu falei que não, e eu acordei de mau humor. Eu quero 2 milhões e meio. Você aumentou mais ainda. Mais de euros. Aí eu sei que tal, fui pra praia lá, mesmo de muleta e tal, não sei o quê. Né? Fui lá, fiquei lá. Faltava 2 horas, eu olhei pra trás, tinha uma senhora lá, escrito massagem. Aí fui pra lá, ainda fiz uma massagem com ela. Tá? Quando tava faltando 1 hora, o Alexandre me ligou. Desesperado. Falou, pô, você tá brincando, o jogador já foi lá. E aí por isso que eu sou pé da vida com esse empresário do jogador. Pegou meu telefone, deu pro jogador e falou, entope o telefone dele então lá de ele mensagem. Influenciou Aí o cara né? ficava ligando, falou, você vai acabar com a minha vida, é minha oportunidade e tal. Não sei, quando eu vi, tinha 126 mensagens do Roger Guedes pra mim. Né? E aí o pessoal do CT aqui falando que, olha, o cara veio aqui, já pegou as chuteiras, aquela pressão psicológica. Tirou tudo desse carinho, tudo orientado, né? Beleza, a minha função, eu falei com o Roger na época, falei, Roger, eu gosto demais de você, mas eu gosto mais do Atlético e dos milhões e milhões de torcedores do Atlético. Eu tenho que defender o meu lado. Perfeito. Então, eu tô aqui para isso, torço para que dê certo, que você vá, mas nós também temos que ser bem remunerados aqui e tal. Perfeito. Bom, enfim. No Fechou nos 2 milhões e meio. O Alexandre veio, falou, ele não escreveu isso no livro dele até hoje. Vamos ver se olha, o número 3 ele escreve. Vamos ver se ele escreve no número 3. Pra quem ia ganhar só 300. Nós acabamos levando, e aí quando bati uma até falei, olha, são 2 milhões e meio de euros e livre de impostos. Líquidos, livre de impostos, né? Que aí já aumentou mais, chegou quase. E nós recebemos esse dinheiro aí, nossa. E foi um oxigênio, né? Porque na época tava precisando muito, né? Foi. 2018, eu lembro muito bem, Galo tava realmente com muita dificuldade, né? Mas que bom, né? Mas que bom foi e a naquele passagem. ano nós voltamos, né? Queira ou não, né? Mas você acha que hoje o Para Roger Libertadores. Guedes estaria mais maduro para voltar, cumprir um contrato? Que é um bom jogador, ninguém nega, né? Mas hoje ventilou-se também, né? A possível volta dele, né? Hoje tem algumas pessoas que falam nessa possibilidade, enfim. Você gostaria de vê-lo de volta? Essa época agora eu acho como legal, torcedor. Eu gosto, entendeu? Assim, eu fico olhando as especulações, aí eu vejo que o cara que fala, que mentira. Isso aqui você já tá inventando. já sabe. Quer ter like. Aí o atleta tá comprando fulano de tal. Ih, esse aí tá distante, tá né? Tá longe. Chicotinho queimado, tá frio, né? Aí eu já ouvi falar hoje aí na venda do Paulinho pro Palmeiras. Hoje teve essa notícia mesmo. É uma coisa que eu acho que, dependendo do que for, o que o Palmeiras oferecer, na minha opinião, se de repente vier um jogador ou outro na história, mais dinheiro, pode ser um bom negócio. Perfeito. Né? Eu adoro o Paulinho, achei ele um jogador excepcional e tudo mais. Mas se pagar bem, ele e o Arana são ativos importantes dinâmico, que a gente né? tem, Eu sempre levo como lição
eu acho que eu já falei isso aí já algumas vezes, né? Um jogador que tinha no Cruzeiro, eu vou ter dificuldade de lembrar o nome dele. Esse jogador, ele foi ídolo aqui no Cruzeiro, acho que até depois ele acabou sendo vendido para o Santos por um valor bem mais abaixo do mercado, mas ele estava no auge aqui. E aí o Cruzeiro perdeu a oportunidade de vender esse jogador aí por um bom dinheiro, né? Porque na época eles achavam que iam conseguir uma coisa melhor ainda. Resultado, o jogador não performou no outro ano e acabou sendo vendido por um valor. Então, o futebol tem muito disso. Muito dinâmico, então, é um momento, exemplo, né? Você pode ver, por exemplo, o Paulinho esse ano, eu acho que ele fez mais gols num ano do que ele fez na carreira dele inteira de profissional. Se eu não estou enganado. Ele fez, o primeiro semestre foi muito bom, mas ele jogou com lesão, ele jogou no sacrifício, Sim, né? Pois fez a lesão. Ele pode ter uma performance no ano que vem igual ou melhor do que a desse ano, como também pode não ser. Não ter, né? E aí tem ali um mundo de dinheiro sendo oferecido. Se a proposta realmente for muito boa, e eu acho que se trouxer, né, os jogadores também, não pode ser. Você não pode se fazer de um jogador que você não tenha como preencher aquela lacuna, e aí. Perfeito. Então eu ouvi falar aí, porque o Everson, gente, tem que botar. Parece que nós já temos uma definição. Chegou aqui a notícia que o Everson vai renovar com o Atlético. Ótimo, não chegou no 1 milhão do Bahia, mas chegou um pouco mais perto e ainda tem um contrato 1 ano. Acho que o Everson é uma peça fundamental. Lógico gente, que né? sim, porque você vai ter que procurar um goleiro aí, né? Olha aí, o Palmeiras, aqui a informação, fez uma proposta pelo Paulinho, né? De 130 milhões a 152 milhões. É o que o Galo está pedindo, ele está pedindo mais de 20 milhões de euros, né? E será que o Palmeiras vai pagar essa fortuna? Difícil, hein? Pois eu acho que nós temos que pensar grande, né? Pensar grande. Eu acho que o Paulinho, ele vale acima de 20 tirar um jogador de desse quilate. Tem que pagar. O Atlético, do mesmo jeito também, tem condição de bater lá na porta lá da Leila lá e falar, eu quero fazer uma proposta para um jogador seu aqui, né? Eu gosto muito daquele camisa 10 vezes lá que veio do Curitiba lá, o Veiga. Você tá doido, né? O Veiga joga demais, né? Então, poderemos fazer uma proposta algum tempo atrás, isso aí era impensável. Hoje, por que não pode? Pode, tá faltando. Não, a gente tem condição de chegar lá e bater na porta lá e discutir de igual para igual, assim como eles também têm de vir aqui, né? Não tem essa coisa de agora só se pode vender jogador para fora? Não, porque está mudando um pouco. Essa é a realidade. Alguns clubes aqui já estão tomando um corpo maior. Olha aí o orçamento do Flamengo, Palmeiras. Palmeiras. Perfeito. O Atlético mesmo, o tamanho. Então, se você for olhar hoje o que vale o elenco do Atlético, eu estava vendo, o Atlético foi um dos clubes que mais valorizou, inclusive. De elenco, aí, né? De elenco e também. Então, de arrecadação, né? Enfim. Então, acho que isso é uma coisa que pode acontecer, que pode ser interessante, mas aí, cara, cabe a quem tá lá. Sabe... Então, para finalizar, Sérgio, queria que você analisasse esse 2025 do Atlético. Muita gente reclamando que está demorando, mas eu vejo o trabalho em silêncio. Eu prefiro, inclusive, esse perfil. Mas dá um recado aí para o torcedor, né? Se você acha que realmente o torcedor precisa ter um pouco mais de paciência para que a gente possa, no ano que vem, montar um grande time, um grande elenco, equilibrar esse elenco, para aí sim, em 2026, voltar para a Libertadores. Mas um recado aí para que a gente tenha um 2025 menos frustrante, porque quando fala que foi um desastre o ano 2024, eu também não concordo. Chegar a 2 finais não é um desastre, mas foi muito frustrante para o torcedor. Nós sofremos muito, né, com essas perdas de 2 títulos, enfim, até como foi, né? A gente viu um desânimo dos jogadores, a gente viu realmente um time abatido no final. E o seu recado para a torcida do Galo para 2025? Primeira coisa é o seguinte, você não pode sair desmontando um elenco que chegou a 2 finais de Copa do Brasil, que meteu 3-0 aqui no River Plate, né? Que fez bons jogos, teve altos e baixos e tudo mais. Você não pode chegar e falar, não presta, ninguém presta. Claro que não. Precisa ajustar alguma coisa, eu acho que o atleta precisa... tem algumas posições, vou entrar nesse mérito, não. Mas entra. Esse que é o papo bom. Tem algumas posições que eu acho chave e tal, mas eu acho que precisa do. Se você não fala, eu falo. Lateral direito, dois atacantes de lado, um meio de campo competente. Eu acho que um camisa 10, Isso. assim, né? E tal. É difícil achar esse 10 aí, é difícil, mas, enfim. Mas tem que esperar baixar a poeira um pouco, entendeu? Porque depois, quando você bate o olho assim no elenco, você começa a olhar, Everson,
Arana, Júnior Alonso, Hulk, Zaratio, enfim, posso estar... Paulinho. Aí você fala, mas peraí. Scarpa. Scarpa. Aí você fala, mas peraí. Cara, não é assim. Não, mas é tá tudo bem. Então, vamos procurar dar uma melhorada e... Equilibrar. E tal. Exatamente. Então, existe ali esse meio tempo. Às vezes vai dar uma melhorada, às vezes vai dar uma piorada. Eu acho que em relação ao que já foi, deu uma pioradazinha, mas agora pode dar uma melhorada. Eu Perfeito. acho que isso tem totais condições de acontecer. Uma coisa que eu aprendi é que você tem que ter a humildade, né, de olhar para trás, ver os erros que você cometeu, para que eles não se repitam e tentar... E esse pessoal que está lá, eu tenho absoluta certeza que eu estou falando para você, está muito mais preparado do que a gente imagina. Perfeito. Com relação a isso. Não fosse isso, não seriam os sucessos que são cada qual nas suas empresas e tudo mais. Então, é uma questão, como eu já falei aqui e repito, né, de altos e baixos. Engraçado, né? Eu me lembro bem, passou isso aqui rapidamente, como é que é esse negócio da onda, né? Eu não vou citar nomes, né? Um polonista aí que metiu pau aí, metiu o pau em mim, metiu o pau dele, aí chegou agora recentemente também, meteu o pau aí e tal. Mas quando o Atlético foi campeão brasileiro, fez uma festa, o Atlético fez uma festa lá no Jardim Canadá, numa daquelas casas lá e tal. Sim. Ele não tava lá? Curtindo, gritando, galo, aqui é galo, não sei o que, tal, tomando uiscão lá, bebendo cerveja, comendo tal, né? E aí, ali tá lindo, né? Beleza, tal. Aí, depois, né, não deu certo. Não, peraí, esses são os piores, estão acabando com o Atlético, então esse, aquilo e tal, não sei o quê, querendo e tal. Não tô falando citando nomes, né? Mas as pessoas... meio que quem acompanha análise sabe de resultado, muito bem, né? né? A conveniência então também, é muito simples, né? Então é fácil você fazer comentário olhando para comentar um jogo, olhando para a rede social, né? Então, eu já cansei de ver isso. Eu me lembro, por exemplo, o Patrick teve um jogo, Patricão da Massa, um abraço meu amigo aí, gente muito boa. Gente boa. Cara bacana demais. A torcida gosta muito dele até hoje. Sei, e ele é um cara bacana, ele é bem sucedido, um cara legal demais. Então, eu me lembro que assim, teve um jogo que o Patrick pra mim foi o melhor em campo, e eu não tô falando isso porque, você não sabe nada de futebol, não. Eu e outras pessoas que estavam lá e tal ali, que partida que esse cara fez e tal. Aí o cara lá na época, um comentarista lá, não vou citar quem era, começou a falar e tal, metendo pau no cara. Falei, gente, esse cara tá olhando para uma rede social, vendo pessoas que já têm esse ranço contra o Patrick, que não aceitam que ele tenha feito um bom jogo de jeito nenhum e continua metendo pau nele. Então, isso ainda é um problema da torcida. Vamos nos desapegar um pouquinho disso, né? E não vamos deixar, que o torcedor não pode se deixar levar por algumas opiniões aí que ficam tentando, né, engajamento, like, etc e tal, e criar um clima de hostilidade onde não existe, né? Então, vamos lá. Um pentacampeão mineiro, esse ano foi só isso que a gente ganhou, batemos na trave na Libertadores e na Copa do Brasil, mas eu acho que brigando nós temos totais condições de no ano que vem brigar pela Copa do Brasil, excelente, pelo Mineiro. E da Sul-Americana, que você criticou tanto lá atrás, mas que hoje vale a pena, né? Que hoje vale a pena, perfeito. Exatamente. Sensacional, que bate-papo aqui. Na verdade não é entrevista, nada disso, tá com o Sérgio sempre, são causos deliciosos, né? O Sérgio tem uma conversa fácil, assim, não é dos gênios mais fáceis, a gente lembra que era um cara com muito pulso, a gente lembra bem, né, do temperamento, mas isso é da sua personalidade, então tô aqui para agradecer a sua presença aqui, né? Sempre teve muita coragem, né? Porque realmente fazer o que fez na sua gestão precisou de muita coragem e essa coragem acabou contribuindo para os nossos títulos de 21 e para a sequência de um time organizado. Eu sempre falo isso, né? Eu acho que a gente não pode misturar os trabalhos administrativos e do futebol. Uma coisa é o administrativo do Atlético, é para onde está conduzindo, é a solução da dívida. Outra coisa é o futebol. Precisa de ajustes? Precisa. Mas também não é terra arrasada. A gente tem bons valores. Eu acho também que é importante a gente reconhecer onde está certo e também corrigir os erros. E não termos opiniões polarizadas, que isso pode ser muito mais prejudicial do que benéfico. Então, fica aí, né? Aqui essa conversa, esse bate-papo delicioso com o Sérgio. Tá convidado já pro próximo, a gente tem muita história para contar ainda. Queria te agradecer aí a sua presença. Agradeço, Thiago. É sempre uma
alegria estar aqui com você, sempre me recebendo, então, muitíssimo bem. Né? Coco Bambu aqui, o jantar delicioso. Um abraço aí a todo o staff do Coco Bambu, né? Fernando, Ricardo Cacheta, muito obrigado. Elias. Que, assim, desejar, né, a você, né, e a todos torcedores do Atlético, né, um Feliz Natal. Ótimo. E que um 2025 de muita paz, muita saúde e de muitas conquistas. Né, se Deus quiser. Quem sabe, né? E que o torcedor efetivamente apoie o nosso time, ele faz toda a diferença, não só para quem está em campo, os jogadores também, mas para os próprios dirigentes que se sentem motivados a trabalhar com mais afinco no dia a dia, e o torcedor tem que entender que você está num campeonato de 20 times, né, e clubes, enfim, mas que todos ali estão em busca então, não é fácil. É difícil. Não é fácil. Ainda mais o campeonato, o futebol brasileiro, né, Sérgio? Então, vamos olhar o copo assim, meio cheio, ao invés de olhar o copo meio vazio. Vamos colocar de lado um pouquinho aí, né, essas hostilidades, essas mágoas, essas coisas que não levam a nada, né? O Rubens, quando ganhou o Campeonato Brasileiro, ele era o vovô Menin, que o pessoal disse que não quero tomar mais vacina, não, pode dar lá pro vovô, né, aquela coisa e tal. Isso. E se ele tivesse ganho o Campeonato Brasileiro, tinha uma estátua dele hoje no lugar do Pirulito da Praça 7. A Libertadores, né? Agora. Libertadores agora, sim. E pro Mundial, né? Sim, tinha uma estátua lá, iam tirar o Pirulito e colocar uma estátua dele lá, né? E aí não ganhou e tal, porque aí o problema é financeiro, é isso e aquilo e tal. Então aí começa a se criar um negócio. Vem cá, eu te pergunto, se o Atlético tivesse ganho a Taça Libertadores, você acha que alguém ia ter coragem de fazer algum comentário a respeito de problema financeiro do clube? Então, é isso que eu não acho legal, você entendeu? Aí começa a falar sem alma, não tem o quê, que os caras que nada, os caras sofrem também, entendeu? E outra coisa, gente, vamos parar com essa história de achar, porque são ricos, não sei o que e tal. Cara, vai ganhar o seu dinheiro, vai trabalhar, não preocupa com os outros não. Se eles chegaram lá, é porque eles tiveram os méritos deles, entendeu? Perfeito. E talvez não tenham cometido o erro que outros cometem de ficar se preocupando com a vida dos outros, se preocuparam com a deles e tiveram sucesso nas suas vidas. Não é? Então eu acho que é isso que eu acho que cada um de nós tem que fazer, é o que eu procuro fazer na minha vida. Perfeito. Né? E, enfim, esse é o resumo. Obrigado mais uma vez. Grande Sérgio. Um grande abraço. Sempre aí, bom essa conversa. Viva o Galo. Aqui. Viva o Galo, é isso aí. Gente, hoje foi comigo, hein? Tiago de Araújo e o ex-presidente Sérgio Sete Câmara nesse bate-papo delicioso. Então é o seguinte, deixa o like, se inscreva no canal, é importante para nós. Um oferecimento aqui de purificadores de água da Brazon. A gente tem academias Contorno do Corpo, também temos a Noble Joias e o Avenil Burger Shop e ao Coco Bambu, né, que nos recebeu com muito carinho. Um grande abraço a vocês. Obrigado, Sérgio, e que a gente tenha um 25 melhor que 24, se Deus quiser, com muitas conquistas. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço a você. Tchau, gente.